Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai desvendar um plano bem audacioso, de alto risco, para remodelar uma parte do futuro da internet. Um plano pensado especificamente para a era da inteligência artificial. É uma história que mistura sorte, muita ambição e as consequências de deixar a infraestrutura global nas mãos do acaso. E tudo começa com essa pergunta que parece até coisa de filme, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E essa situação acabou criando ao mesmo tempo uma oportunidade incrível e um problema gigantesco que afeta toda a internet. Olha só esse número, 32 milhões de dólares. Foi isso que Anguilla, uma pequena ilha no Caribe, ganhou só em 2023 com seu domínio .ai. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, esse valor representou mais de 10% de todo o PIB do país. Uma verdadeira fortuna digital que caiu do céu. Então, essa história de sucesso que enriqueceu uma pequena nação por puro acidente, na verdade acende um alerta vermelho para o resto do mundo. Vamos entender exatamente o porquê? O ponto central é esse aqui, uma peça crítica da infraestrutura do futuro da tecnologia, por um capricho do destino, está nas mãos de uma única e pequena nação. Para uma tecnologia global como a IA, ter uma base que não é nem estável nem neutra é um risco enorme. Esse gráfico mostra bem a situação atual. O .com ainda é o rei do pedaço, dominando tudo. Mas o que isso revela de verdade é que novos domínios essenciais como o .ai surgiram de um jeito totalmente improvisado. Isso expõe uma falha bem séria na forma como a internet é governada quando novas tecnologias aparecem. É nesse cenário que surge uma proposta bem ousada, a criação de um novo domínio de topo, o famoso TLD, aquela terminação que a gente vê nos sites como .com ou .rg, só que nesse caso seria o .ia, um domínio projetado desde o comecinho para a era da inteligência artificial. A ideia por trás do .ia vai muito além de ser só um endereço na web. É sobre construir uma nova camada de infraestrutura para a internet com uma missão dupla muito bem definida. Vamos analisar esses dois objetivos. O primeiro é a inclusão. IA, de inteligência artificial, faz todo sentido em português, espanhol, francês e outras línguas, alcançando mais de 1 bilhão de pessoas. O segundo é técnico e talvez ainda mais crucial. Criar um sistema de identidade verificável, quase um RG digital, para os bilhões de agentes de IA que logo vão começar a povoar a internet. Essa citação resume perfeitamente a filosofia do projeto. Para a IA crescer de forma segura e estável, a sua infraestrutura não pode depender da política ou da economia de um só país. Ela precisa de uma governança que seja global e neutra. Mas é aqui que a história fica interessante. O plano tem um desafio gigantesco porque ele, tecnicamente, quebra as regras da internet. E isso exige uma estratégia muito inteligente para dar certo. Esse é o grande obstáculo. A ICANN, que é a organização que manda nos nomes de domínio, tem uma regra bem clara. Domínios de 2 letras são reservados para países. E ponto final. Isso, em teoria, faria a proposta do .ia ser impossível logo de cara. A solução é uma jogada brilhante, uma estratégia que combina 2 casos do passado para criar um argumento completamente novo. Primeiro, o precedente do .eu, que abriu uma exceção para uma união política. Segundo, o do .cat, que validou a ideia de um domínio para uma comunidade linguística. A proposta do .ia argumenta que é uma combinação única dos dois, uma comunidade linguística global que precisa de uma governança supranacional para uma nova tecnologia. É claro que um plano dessa magnitude não acontece do nada. É preciso montar uma aliança internacional gigante. Vamos ver como essa coalizão precisaria ser formada. O caminho é super complexo, envolve uma diplomacia muito cuidadosa em várias frentes. É preciso convencer governos, conseguir o selo de aprovação de organizações internacionais, trazer para o barco a galera técnica que constrói a web e, no final, conquistar as empresas e o público em geral. E aqui está a lista de quem precisa entrar nesse time. Desde governos de países de línguas românicas até as grandes empresas de IA, passando por organizações que defendem uma internet aberta e, claro, os próprios usuários. É uma verdadeira campanha global. Agora vamos dar um passo para trás para enxergar o cenário completo. O que realmente está em jogo e qual seria o resultado se essa aposta digital der certo? E este ponto é crucial. O .ia foi projetado para ser um bem público digital. Diferente da maioria dos domínios comerciais, a maior parte da receita, mais de 90%, seria reinvestida para apoiar a educação e a pesquisa em IA, em vez de gerar lucro privado. Essa tabela torna o potencial de estudo bem concreto. Mesmo no cenário conservador, o projeto poderia gerar dezenas de milhões de dólares que seriam direcionados para o desenvolvimento de todo o ecossistema de IA.
No fim das contas, a visão definitiva para o IA é que ele se torne uma peça fundamental da infraestrutura para a próxima grande evolução da web. Uma evolução onde humanos e agentes de IA vão coexistir e interagir de forma segura e verificável. E a gente termina com essa pergunta provocativa, que resume perfeitamente a questão central aqui: identidade e governança. A identidade digital não vai ser mais um assunto só para pessoas. E a resposta para essa pergunta vai definir a próxima era da internet.